Sejam muito bem-vindos. A coluna Dose de Mercado é a sua atualização semanal sobre os principais movimentos da indústria farmacêutica e farmacêutica no Brasil e no mundo. A cada episódio, trazemos análises diretas e objetivas sobre tendências globais, crescimento de segmentos estratégicos, lançamentos de moléculas, aquisições e fusões, além de mudanças regulatórias que impactam todo o setor. O conteúdo aqui apresentado é elaborado a partir de informações disponíveis publicamente e verificadas por uma curadoria criteriosa. O áudio é gerado com apoio de inteligência artificial, garantindo agilidade e clareza na comunicação, sem abrir mão na qualidade e na confiabilidade das informações. Com a Dose de Mercado, você fica sempre um passo à frente nas discussões que estão moldando o presente e o futuro da saúde e da inovação farmacêutica. Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje o tema é de um impacto gigantesco, a lesão medular. A gente sabe, os dados da OMS mostram, são centenas de milhares de pessoas todo ano, no mundo todo, que enfrentam paralisia, perda de função. É devastador. E por muito tempo, décadas talvez, achar um tratamento eficaz parecia, quase impossível para a medicina. Mas o nosso foco hoje é numa abordagem que está gerando bastante conversa e que vem de pesquisa aqui do Brasil, a polilaminina ou poly-LM. É uma inovação que se baseia numa proteína natural e que tem indicações, sinais de que pode ter um potencial aí para restaurar funções perdidas. Exato. E para a gente entender essa promessa, a gente vai olhar para um conjunto de fontes bem interessante, variado até. Temos um estudo piloto que é chave, feito em humanos logo depois da lesão, na fase aguda. Temos também dados pré-clínicos, aqueles feitos em animais, bem consistente em ratos, e depois um estudo em cães, só que nesses casos a lesão já era crônica, já estava estabelecida há mais tempo. E para completar, um comunicado de imprensa bem recente, de hoje mesmo, sobre planos de produção e comercialização. E, para dar um contexto geral, uma revisão científica que fala sobre o uso de biomateriais para reparar a medula. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar o que é essa polilaminina, analisar as evidências científicas que mostram o potencial dela, tanto para a lesão recente quanto para a mais antiga, e também explorar um pouco os mecanismos por trás disso, como ela agiria, e situar essa abordagem no cenário maior da busca por terapias para a lesão medular. A ideia é tirar o mais importante dessas fontes. Ok, a promessa parece grande, mas para a gente entender como isso pode funcionar, vamos começar do básico. O que é, afinal, essa polilaminina? O nome soa, bem tecnológico, né? Olha, a origem, na verdade, é bem natural. A polilaminina, ela é uma forma, digamos, estabilizada quimicamente e polimerizada, quer dizer, formada por várias unidades juntas da laminina. Isso, a laminina é uma proteína super importante que a gente encontra na matriz extracelular, que é tipo o gel que dá suporte e ajuda na comunicação entre as nossas células. Ela tem um papel fundamental quando o sistema nervoso está se desenvolvendo e também nos processos de regeneração natural. A gente pode pensar nela como parte do andaime biológico que os neurônios usam para poder crescer e se conectar. E a poly-LM foi desenvolvida lá no FRJ pela equipe da doutora Tatiana Coelho Sampaio, justamente com essa ideia, imitar essa estrutura de suporte natural, que muitas vezes falta ou não é suficiente depois de uma lesão séria na medula ou mesmo no cérebro. Entendi. Então a estratégia é fornecer um componente que o próprio corpo já usa, mas que talvez ele não consiga repor direito depois de um trauma forte. Isso torna ela diferente de outras terapias que a gente ouve falar, tipo, células-tronco, e também orienta a diferenciação das células. A poly-LM tenta usar todas essas ações ao mesmo tempo, agindo em várias frentes biológicas. Multifuncional, então. Exato. E um ponto interessante, que está num dos comunicados, é que ela pode ser obtida de placentas humanas doadas. Isso, quem sabe, poderia tornar a fonte mais acessível
e talvez com resultados mais previsíveis do que algumas terapias com células-tronco, que ainda têm desafios de variabilidade, né? Ah, entendi. E aquela revisão científica que a gente mencionou, ela coloca a Poly-UL na categoria dos biomateriais naturais, que são materiais que tentam recriar um ambiente favorável para a regeneração. É diferente de usar um material totalmente sintético ou dar um remédio único com alvo molecular super específico. Tá claro, a base biológica faz sentido. Mas a pergunta que fica é: funciona mesmo? Na prática? Vamos ver as evidências então, começando pelos estudos em animais, os pré-clínicos. Perfeito. Antes de testar em humanos, teve sim um trabalho pré-clínico importante em ratos. Foi isso que deu a base para o estudo piloto em pessoas. Os pesquisadores testaram a poly-L-NM em diferentes modelos de lesão na medula. Teve um estudo confirmatório bem relevante. Usaram um modelo de compressão leve em 106 ratos. E os resultados foram bem claros. Quando compararam com os ratos que não receberam tratamento, os que tomaram uma única injeção de poly-L-NM logo após a lesão, eles tiveram uma recuperação da locomoção bem melhor, sabe? Significativamente melhor. Sim, mediram isso com a escala padrão, a BBB, e os scores dos ratos tratados chegaram perto do normal. E olha que interessante, 62% dos ratos tratados recuperaram totalmente a locomoção. No grupo controle foram só 27%. Nossa, mais que o dobro. Exato. E não foi só isso. Quando olharam o tecido da medula no microscópio, viram axônios crescendo através da lesão. E parecia que eles estavam sendo guiados por umas estruturas tipo umas calhas de laminina nos animais tratados. Uau! Então foi essa base sólida que deu a confiança para seguir para os testes em humanos. Ok. Resultados bem animadores nos ratos, mostrando função e até uma pista visual do mecanismo. Agora sim, o passo crítico. O estudo piloto em humanos. Esse parece ser o coração das evidências para a polilêmia até agora. Precisamente. Foi um estudo acadêmico, importante dizer, e do tipo aberto. Ou seja, não tinha um grupo controle tomando placebo para comparar. O foco foi em pacientes com lesões medulares agudas, bem recentes e funcionalmente completas. Essa classificação ASAA, ela é crucial. São pessoas com pior prognóstico, sabe? Menos de 15% de chance de ter qualquer recuperação motora voluntária, espontaneamente abaixo da lesão. Entendi. O cenário mais difícil. Exato. E aí, 8 participantes receberam uma única injeção intratecal direto ali no espaço em volta da medula de poly-L. Isso aconteceu bem rápido após o trauma, em média só 2,3 dias depois. A dose foi de 1 micrograma por quilo. Calcularam isso com base nos estudos nos ratos e naquele conceito de microdose, que se usa às vezes em estudos iniciais exploratórios em humanos para ver segurança e os primeiros sinais de que pode funcionar. Os resultados. É aqui que a coisa parece ficar realmente impactante, pelo que você falou. Foram sim, notáveis. Dos 8 participantes que receberam a poly-L, 6 recuperaram controle motor voluntário em músculos abaixo do nível da lesão. Tecnicamente, eles saíram da classificação Ásia A, que é sem função nenhuma, para Ásia C ou D, que já tem alguma função motora preservada, mesmo que incompleta. 6 de 8. Isso dá 75% de conversão. Exatamente, 75%. E tem um dado ainda mais forte. Se a gente considerar só os 6 pacientes que sobreviveram àquele período inicial mais crítico no hospital, a taxa de recuperação de pelo menos alguma função motora voluntária foi de 100%. 100%? Nossa. É uma taxa de conversão tão alta assim, ainda mais saindo de Ásia A, é o que realmente chama a atenção, né? Contrasta demais com o prognóstico normal, que é menos de 15%, e supera bastante o que foi visto com outras terapias experimentais testadas nessa fase aguda, como o riluzole ou anticorpos antinogo. 100% dos sobreviventes recuperando algum movimento nesse grupo de pior prognóstico, isso é impressionante. Tem exemplos mais concretos de como foi essa recuperação para esses pacientes? Sim, o estudo detalha caso a caso.
A recuperação tanto da sensibilidade quanto do movimento foi mais forte nos pacientes que tiveram lesão na medula cervical, no pescoço. Ah, faz sentido. Talvez pela proximidade com o cérebro. Pode ser. O participante número 2, por exemplo, é um caso que eles destacam. Ele recuperou sensibilidade considerada normal, controle voluntário da bexiga e do intestino, e conseguiu voltar a andar. Voltou a andar. Uau. E mesmo nos participantes que continuaram paraplégicos com lesão na parte torácica, eles observaram ganhos motores nas pernas. Eram ganhos pequenos, mas consistentes. E isso é algo bem raro em lesões completas nessa região. Além disso, fizeram exames de eletrofisiologia, potenciais evocados, que medem a condução dos nervos. E esses exames confirmaram, em alguns participantes, que houve restauração ou melhora na comunicação nervosa através da lesão. Esses resultados são, de fato, muito promissores. Claro, sempre vem a pergunta da segurança, né? Injetar algo na medula, especialmente logo depois de um trauma desses, como eles avaliaram isso? A segurança foi um foco principal, claro. É importante ter o contexto. Todos os participantes tiveram complicações médicas durante a internação. Isso, infelizmente, é muito comum depois de lesões medulares graves. Infecções foram bem frequentes. Sim, o risco é alto por si só. Exato. Mas fizeram uma análise independente com um médico externo e também a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, avaliou. E a conclusão das duas avaliações foi que nenhum desses eventos adversos graves foi considerado diretamente causado pelo tratamento com a poli-LM. Aconteceram, infelizmente, 3 óbitos entre os 8 participantes. Nossa. Sim. Mas a análise ética considerou que essas mortes estavam ligadas à gravidade do trauma original e às complicações que vieram depois. Coisas como pneumonia grave, num caso de tiro parece que um fragmento de projétil causou um problema no coração, outro teve sepse depois da alta, enfim, não atribuíram ao tratamento experimental. E também monitoraram exames de sangue para ver fígado, rins, e não acharam alterações importantes que pudessem ser da poli-LM. Entendi. Então, resultados fortes no cenário agudo e a segurança foi considerada aceitável nesse contexto de alto risco. Mas e a lesão crônica? A maioria das pessoas vive com a lesão há meses, anos, onde aquela cicatriz glial dificulta tudo. O estudo em cães tentou olhar para isso. Crônica. Eram animais que estavam paralisados há meses, até anos, sabe? E o quadro neurológico deles estava estável, não melhorava mais, mesmo fazendo fisioterapia. Certo, o cenário da maioria dos pacientes humanos. Isso. E como você falou, na lesão crônica tem o problema da cicatriz glial, que tem moléculas que inibem o crescimento dos axônios. Para tentar lidar com isso, a estratégia no estudo com os cães foi combinar a poli-LM com outras coisas. Metade dos cães recebeu poli-LM mais chá ABC. Condroitinase ABC. É uma enzima que meio que digere alguns desses componentes ruins da cicatriz. E a outra metade recebeu poli-LM mais GDNF, que é um fator de crescimento, para estimular os neurônios. Ah, uma abordagem combinada. Tipo, tentar limpar o caminho com a chá-ABC, estimular o crescimento com o GDNF, junto com a poli-LM dando trilho. Fez sentido essa estratégia. Deu resultado nos cães. Bom, primeiro, os tratamentos combinados foram considerados seguros, não pioraram o quadro dos cães nem causaram problemas sérios. E o mais importante, eles observaram uma melhora que foi estatisticamente significativa nos scores de locomoção dos animais. Usaram 2 escalas diferentes para avaliar a função, TSCIS e OFS, e compararam como cada cão estava antes, naquela fase estável, com o depois do tratamento. E a melhora foi grande? Foi classificada como modesta, mas foi consistente e foi progredindo ao longo dos 6 meses que eles acompanharam depois do tratamento. Dos cães até recuperou a sensibilidade à dor profunda nas patas de trás, o que é um sinal neurológico bom. Então, indica um caminho. Mas é importante notar que ainda não dá para saber o quanto foi da poli-M e o quanto foi dos ajudantes, né? A chá-ABC ou o GDNF, ou a combinação deles. Exatamente. Essa é a grande ressalva desse estudo em cães. Ele não foi feito para dizer qual parte da terapia combinada fez o efeito. Não teve um grupo só com poli-M ou só com chá-ABC e GDNF para comparar.
Então ele funciona mais como uma prova de conceito, sabe? Mostra que talvez valha a pena intervir na lesão crônica com uma abordagem combinada que pode trazer algum benefício e é seguro. Justifica pesquisar mais para tentar otimizar o tratamento da lesão crônica e a Poly-M poderia ser uma peça importante nisso. Entendido. Esse potencial todo, né? Agudo e talvez crônico. Isso leva a gente para o próximo passo lógico. Como levar isso para os pacientes? O comunicado de imprensa da farmacêutica Cristália, que saiu hoje, sugere que isso está perto. Pois é, o comunicado de 30 de setembro de 2025, ele anuncia que a Cristália, que é uma farmacêutica brasileira, está preparada para produzir a polilaminina em escala comercial. Eles destacam a parceria com a UFRJ, que começou lá em 2018, mencionam os tratamentos experimentais que foram feitos em cerca de 10 pacientes humanos, devem ser os 8 do estudo piloto e talvez mais alguns, como prova de eficácia e segurança. Certo. E afirmam que, agora, eles estão aguardando a autorização da Anvisa, nossa agência reguladora, para começar um estudo clínico formal de fase 1. Esse estudo planeja incluir mais 5 pacientes. Essa fase 1 seria necessária antes de pensar numa disponibilização maior nos hospitais. O comunicado também confirma a fonte da Poly-L, placentas humanas doadas. Prontas para produção comercial, mas ainda precisando de aprovação para fase 1. Parece ter um certo otimismo aí, talvez um passo um pouco à frente da burocracia, não? E essa menção a lesões antigas que você falou, isso se baseia mais nos resultados dos cães, então, que eram preliminares? Exato. São pontos para a gente observar com atenção. A linguagem do comunicado é bem forte, né? Inédita no mundo, esperança real. A menção a lesões antigas, embora talvez se conecte com os resultados modestos nos cães, precisa ser vista com cuidado, porque os dados humanos mais fortes, mais convincentes até agora são da aplicação aguda, poucos dias após a lesão. Sim. E essa afirmação de estar pronto para a produção comercial parece um pouco adiantada, já que eles mesmos dizem que ainda precisam da aprovação da Anvisa para a fase 1. Claro, o comunicado também tem o papel de ressaltar o feito científico nacional, a parceria UFRJ-Cristália, o que é compreensível. Certo, então vamos juntar as peças. Temos a origem natural da Poly-LM imitando o corpo. Dados pré-clínicos positivos em ratos. Um estudo piloto humano com resultados impressionantes na lesão aguda. Indicações preliminares de que pode ter algum potencial na lesão crônica em cães, mas com terapia combinada. E uma empresa já sinalizando a intenção de produzir e comercializar no futuro. Qual a mensagem principal que a gente tira disso tudo? Sintetizando, a polilaminina surge como uma terapia com biomaterial que é, sim, muito interessante. A força do conceito vem de tentar imitar uma proteína natural, a laminina, que faz muitas coisas importantes para o reparo nervoso. E os resultados do estudo piloto em humanos com lesão aguda completa, esses são o grande destaque até agora. A taxa de recuperação motora que eles viram, 75% a 100%, é muito maior do que a recuperação espontânea que se espera, que é menos de 15%. E se compara muito bem a outras abordagens experimentais que foram testadas na fase aguda. E o que me deixou intrigado foi essa recuperação funcional acontecer mesmo quando os exames de imagem mostram que tem cavitação, perda de tecido na medula. Como pode? A ideia de que talvez só algumas poucas conexões refeitas já sejam suficientes para religar os circuitos da medula. Uma regeneração enorme de tecido. Talvez baste restabelecer algumas conexões-chave, que consigam reativar aqueles circuitos neurais que já existem na medula, os chamados geradores centrais de padrão, CPGs, que controlam movimentos rítmicos, como o andar. A Poly-LM poderia estar fornecendo o trilho, o ambiente permissivo para que esses poucos axônios importantes consigam cruzar a área da lesão. E além disso, como já foi mencionado em trabalhos anteriores, a Poly-LM também pode ter efeitos anti-inflamatórios ali no local. Isso ajudaria a criar um ambiente melhor para a recuperação logo depois do trauma. Então, muito promissor, sim, mas ainda estamos longe de poder falar em cura ou solução definitiva, né? Quais são as próximas barreiras, os próximos passos cruciais, tanto científicos quanto regulatórios? Sem dúvida, é fundamental manter a perspectiva. O estudo humano foi pequeno, só 8 participantes,
foi aberto, sem grupo controle para comparar diretamente, e focado só na fase aguda. Os óbitos, embora a análise ética não tenha ligado à droga, mostram o quanto o risco é alto na lesão medular grave por si só. Sim. E os dados em lesão crônica são bem preliminares e vieram de terapia combinada. Então, os próximos passos são absolutamente cruciais. A gente precisa de ensaios clínicos maiores, randomizados, controlados. Fases 1, 2 e, eventualmente, fase 3. Esses estudos são essenciais para quê? Primeiro, confirmar a segurança de forma robusta em mais gente. Segundo, comprovar de vez a eficácia tanto para a lesão aguda quanto, idealmente, para a crônica. E terceiro, entender melhor como usar a poli-UL sozinha ou combinada. Em que momento depois da lesão? Qual a melhor dose? O comunicado da Cristal indica que o próximo passo é esse estudo pequeno de fase 1, mas que ainda depende da aprovação da Anvisa. Ok. Então, recapitulando os pontos-chave. 1. Resultados realmente impressionantes de recuperação motora no estudo piloto humano agudo, muito acima do histórico. 2. A poli-LM parece funcionar dando um andame biológico que permite reconectar algumas vias nervosas essenciais, talvez reativando os circuitos da medula mesmo sem um reparo visível enorme do tecido. E 3. Apesar da promessa ser enorme, a comprovação final precisa de ensaios clínicos controlados bem maiores, especialmente para validar o uso em lesões crônicas e definir as melhores estratégias. Exatamente esses são os pontos cruciais. A gente tem aqui um desenvolvimento brasileiro com um potencial muito significativo, baseado no entendimento da biologia natural do reparo. Os resultados iniciais na fase aguda são, sim, genuinamente animadores, trazem uma esperança nova, mas a jornada do laboratório até chegar na prática clínica ampla, ela é longa, exige essa validação científica rigorosa. Vai ser fundamental a gente acompanhar de perto os resultados desse estudo de fase 1 e dos ensaios que vierem depois, segurança confirmada, eficácia consistente e definir o uso ideal, agudo versus crônico, monoterapia versus combinação. Essas são as questões centrais para o futuro. É uma abordagem que realmente muda um pouco o foco, né? Não só mirar em alvos moleculares específicos, mas tentar recriar um ambiente de suporte mais completo para a regeneração acontecer. E isso deixa a gente pensando. Se a polialaminina talvez forneça a estrada para o nervo crescer, que outros sinais de trânsito, ou talvez equipes de manutenção, como a XABC, para limpar os obstáculos, ou fatores de crescimento como o GDNF, para guiar o caminho, podem ser necessários. Especialmente naquelas lesões crônicas mais antigas, já estabelecidas, para realmente otimizar a recuperação funcional. A chave para o futuro talvez esteja justamente nessas combinações inteligentes de estratégias.